É isso aí, bom dia povo. Hoje dia 13 de dezembro de 2020. Eu gosto de falar as datas dos vídeos que eu estou fazendo porque para marcar quando eles foram produzidos, né? As datas da produção. E assim, eu tenho meditado esses dias e o Espírito Santo tem pedido para dar continuidade sobre aquele vídeo que eu comecei a fazer em Brasília. E quando eu comecei a fazer aquele vídeo lá em Brasília, que eu comecei a comentar sobre a divisão dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. O Senhor começou a mostrar algumas coisas que eu não estava pronto para ver, vamos dizer assim. Desde a fundação do Brasil, desde o descobrimento, né? No caso da invasão dos portugueses no Brasil. E de tanto sangue que foi derramado na época. Quantas pessoas morreram na época. Quanto sangue foi derramado para que houvesse o Brasil. E aquele vídeo ficou ruim, o áudio cortou bastante e acabou terminando assim, como que eu posso dizer, num vácuo, porque o Senhor estava dizendo que estava trazendo uma transformação, que estava trazendo uma sentença. E essa sentença não foi concluída lá naquele vídeo. E eu tenho buscado na presença do Senhor, de tudo aquilo que Ele me mostrou naquele dia. Eu fiquei lá um tempo pasmo, fiquei lá um bom tempo sentadinho, meditando, tentando digerir todas aquelas informações que estavam chegando. E assim, na prática foi pesado para mim, foi pesado, porque foi como se eu estivesse sentindo os acontecimentos, sabe, daquela parte que ele fala sobre os navios, sobre os negros, quantos negros morreram, quantos nativos morreram, quantas pessoas morreram para que precisasse existir o Brasil. E sobre esse assunto, quando eu fui para Brasília, na minha mente eu estava assim: que entidade, que poder foi esse que conseguiu se infiltrar no meio do povo de Deus através da política, causando a divisão que nós vemos, sabe, no meio do povo, essa divisão estranha, essa divisão causada pela política que entrou na igreja, porque eu acompanho muitas pessoas na rede social, acompanho muitas pessoas no Facebook, em outras coisas, e as opiniões muito divergentes de homens e mulheres, né? Pessoas que estão no altar, pessoas que estão na presença do Senhor. E isso me deixou, sabe, mexido comigo. Isso mexeu comigo. E eu comecei a pesquisar isso e buscar, e daí o Senhor trouxe à luz a ideia de volta de ir para Brasília, e ele começou a me mostrar essas coisas. E eu comecei a enxergar o quê? Que essa divisão causada, né, que entrou no meio do povo de Deus, mostra que a culpa que o povo carrega, o povo brasileiro, ou a culpa que o Brasil carrega, ainda na presença de Deus é grande. Porque nesses últimos tempos, as coisas que têm aparecido no meio do povo mostra aquilo que está dentro do coração. Né? O próprio Senhor fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ah, sabe que o que entra pela boca não contamina, mas o que sai. E não pode fluir da mesma fonte água doce e água amarga. E você vai conhecer a árvore pelo fruto que ela produz. E ainda, quando o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, né? Aquele que não produz fruto será cortado e lançado fora. E aquele que produz o fruto vai ser podado, limpo, para que produza mais fruto ainda.
indo um pouco mais longe, o Senhor ele fala, né? Ah, foi lá o fazendeiro e semeou o trigo, e na madrugada foi lá o inimigo e semeou o joio, e o joio cresceu entrelaçado ao trigo, e quando os servos viram aquela situação, eles perguntaram ao seu senhor: quer que a gente arranque o joio? Quer que a gente destrua essa parte? Aí o senhor fala: não, vamos deixar crescer junto, porque se você arrancar o joio agora, você vai afetar o trigo e vai estragar o trigo. Então vamos deixar chegar no momento da colheita. Quando chegar no momento da colheita, a gente colhe tudo junto e separa aquilo que é trigo e o que é joio. O trigo vai ser colhido para o celeiro e o joio vai ser lançado no fogo. Há uma divisão. Há uma divisão. Só que dessa do joio e do trigo, o Senhor fala que o campo é o mundo. O mundo, o planeta, o globo, tudo. Ele não abrange, o campo, né? É a igreja. O campo. Não, ele não põe isso. Ele fala: o campo é o mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando ele olha para nós como um todo. Ele não olha a igreja X, a igreja Y, não. Ele olha o povo, povo, ponto. Não tem essa divisão aos olhos do Senhor. Né? Nós criamos essas divisões para que houvesse um tipo de organização que, assim, é uma organização, né? E mais para frente é lógico, eu vou estar entrando nesses assuntos, vai começar a mexer de novo, vai começar a doer de novo. Eu estou falando, né, fui explícito no último vídeo que eu sigo uma igreja, eu sou evangélico, mas não vou citar nomes aqui porque esses pensamentos, né, são esses pensamentos. Porém, não é disso que eu estou entrando agora. E para não perder o foco, voltando. Quando o Senhor fala sobre isso, sobre a divisão, sobre a culpa, sobre o que o Brasil representa na presença do Senhor. O que é o Brasil na presença do Senhor? Né? Quem são os brasileiros na presença do Senhor? E nós sabemos a nossa origem, somos o que somos. Filhos de estrangeiros, somos um povo vira-lata, parece, né? Um povo meio que sem origem. É tudo misturado, nós não sabemos detalhadamente a história dos nossos ancestrais, se nós conseguimos puxar até o nosso tataravô e daí nós não temos muitas informações. Nós não sabemos detalhadamente assim a nossa origem, nós sabemos de forma histórica como foi, mas se você puxar de cada família, cada sobrenome, o pessoal se perde. Muito assim, o povo da periferia principalmente, o povo mais pobre, vamos dizer assim, que vem, né, da descendência dos escravos, dos italianos, esse povo mais pobre, né, menos favorecido, não sei como usar o termo certo, da classe mais baixa. Se você perguntar qual a sua origem, da onde veio o seu bisavô, o pessoal não pensa nisso, porque o pessoal está preocupado realmente sabe, em pagar as contas, o que comer, eu vou dormir, eu preciso comprar aquele remédio, sabe? O povo que é da periferia não tem essa preocupação. Qual é a minha origem? Qual a minha história? Quem são os meus ancestrais? A gente não carrega isso. Eu falo a gente não carrega porque eu mesmo não carrego isso. Mas por ser cristão, eu comecei a pesquisar essas coisas, porque chega um momento que a gente precisa entender a nossa existência. A gente precisa entender como que nós chegamos nisso, né? E voltando um pouco, falando sobre a história do Brasil, sobre o povo brasileiro, o sangue que foi derramado. Quando houve o primeiro homicídio no planeta, lá na descendência de Adão, que Caim se levantou contra Abel e matou Abel, o Senhor ele chegou a Caim e falou: cadê seu irmão? E Caim já revoltado falou: e eu que sou responsável por ele agora para você vir perguntar dele para mim? E aí o Senhor falou para Caim: o que que você fez? O que que você fez?
O sangue do seu irmão clama da terra. Tá entendendo essa partezinha? Existe um clamor do sangue que foi derramado. Quando o Brasil começou a ser colonizado, quando os portugueses chegaram, e o sangue que foi derramado, todo esse sangue que foi derramado, toda a parte da escravidão, dos estupros, eu não sei como pronunciar essa palavra direitinho, de todos os abusos que foram acontecendo em cima da vida dos escravos, as mortes, quanto sangue que foi derramado com a importação, vamos dizer assim, do povo negro para o Brasil, quantos que não morreram dentro dos navios e foram lançados ao mar sem identificação, sem história, sem direito a um velório, quantos nativos morreram, foram mortos só pelo fato da presença dos portugueses terem chegado, porque a gente estuda lá na escola, lá no comecinho, que o vírus da gripe chegou no Brasil e matou muitos indígenas, matou muitos nativos, porque eles não tinham a defesa, não eram imunes ao vírus, eles não tinham a defesa do organismo. E o vírus que veio dos europeus chegou e matou muitos nativos. Olha que detalhe. E quantas jovens negras que se tornaram escravas sexuais. E nesses dias meditando, o Senhor falou quantas que não tiveram os dentes arrancados, as unhas arrancadas, para que não tivessem como se defender. Isso não está na história. É lógico, mas você está chegando a essa conclusão. Eu, Albino, estou chegando a essa conclusão. Se alguém for comentar alguma coisa, você prova isso? Eu não tenho como provar isso. Não tenho como provar isso. Mas o que eu estou mostrando é algo que me foi mostrado. Homens negros, hoje no Brasil, por exemplo, não tem um brasileiro negro puro. Por quê? Porque na maioria dos descendentes, os homens negros mesmo não reproduziam. Eles morriam antes. Eles estavam para mão de obra. E a maioria dos descendentes hoje no Brasil, do povo brasileiro, descende de mulheres negras e não de homens negros. Né? Põe na balança isso. Isso dá para pesquisar. Se você começar a pesquisar a descendência, isso dá para pesquisar. Você acha na internet, isso tem respaldo. Mas sobre as unhas e os dentes, você não vai achar um respaldo, eu creio, na internet falando sobre isso. E toda essa culpa, tudo isso que veio, tudo isso que aconteceu desde lá, do comecinho, do fundamento do Brasil, quando os estrangeiros chegaram, existe um sangue clamando. Existe um sangue clamando por justiça. Existem, isso é profundo, quantos abortos não foram cometidos. Quantas crianças que nasceram sem pais, vamos dizer assim, sem pai. Quantas jovens filhas de fazendeiros que não se encantaram por jovens escravos e por ser senhora, por ser patroa, por ser dona, não fizeram o que fizeram e disso houve gestação, houve uma geração que foi abortada, que foi abandonada ou até mesmo assassinada depois do nascimento. Olha a culpa que o Brasil carrega. Não estou dizendo que o Senhor vai vir
e destruir tudo. Não. Mas nós estamos no finalzinho de 2020. Finalzinho de 2020. E quando eu estava lá em Brasília, o Senhor falou que havia um anjo sobre os céus de Brasília. E esse anjo ele veio trazer algo sobre o Brasil. E esse anjo ele veio trazer algo, uma transformação, uma sentença. Eu lembro que o vídeo termina mais ou menos assim. E dessa revelação o Espírito Santo continuou ministrando ao meu coração. E o Senhor mostrou algo que aconteceu no tempo de Jesus. Quando ele chegou e começou aquele sermão, lá no livro de Mateus, no capítulo 23, quando ele começa a falar com os fariseus e escribas da época, que ele fala pro povo assim, ó, tá vendo esses caras aí, os escribas e os fariseus, fazei tudo o que eles vos ensinam, porém não os imitem. E ele começa esse sermão e ele fala, seus hipócritas, seus falsos, porque vocês criam regras difíceis para que o povo siga e vocês mesmos não se esforçam um pouquinho para seguir. Vocês ensinam que deve proceder de tal maneira, mas vocês mesmos não procedem. E quando ele começa a ministrar isso em cima dos líderes da época, ele fala que, eu vou enviar para vocês homens justos, eu vou enviar para vocês profetas, e vocês vão perseguir alguns, vão crucificar outros, vão matar alguns, prender, vão açoitar, para que sobre esta geração recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, desde lá do comecinho, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, se eu não me engano, né? Que é filho de Malaquias, que é um dos últimos profetas ali dentro da ordem bíblica. E ele fala assim, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar o seu povo, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram, vocês não quiseram. E de agora em diante, a casa de vocês ficará deserta. E daí pela história a gente sabe tudo aquilo que aconteceu na terra de Jerusalém, Israel, e dentro daquela geração. Acabou tudo. A terra ficou deserta. As paredes do templo que os profetas na época lá, os apóstolos falaram, olha Jesus, a obra monumental que está sendo construída aqui, e o Senhor falou para ele, olha, observa tudo isso aí, não vai sobrar pedra sobre pedra. E a história fala para nós que a parede do templo foi tirada, porque quando pegou fogo, o ouro que derreteu, que entrou entre as pedras das paredes, o pessoal desmanchou as paredes para poder rapar o ouro que derreteu e ficou impregnado nas pedras. Deixou de existir Israel durante muito tempo. E falando hoje, trazendo isso para o Brasil, o vídeo está ficando longo, eu sei, mas trazendo isso hoje para o Brasil. Nós olhamos o nosso momento, nós olhamos a nossa geração, nós olhamos que nem nós não conseguimos lembrar o que era o Brasil há 10 anos atrás, porque se lembrássemos, a gente entenderia o que está acontecendo. E nesse tempo de 2016, 2018 para cá, aconteceu algo dentro do Brasil que começou a mostrar a parte suja, né? A parte ruim do coração do ser humano, do coração do povo brasileiro. Houve muita divisão, divisão de classe, divisão de etnia, divisão de origem. Muitos dizendo, eu sou branco, você é negro, eu sou isso, você é aquilo. Houve muita divisão e isso serviu para trazer à luz o pecado que está escondido, que está enterrado,
porque ninguém chegou e tomou uma posição diante do Senhor para prestar contas de todo o sangue que foi derramado para que houvesse o Brasil. E o Senhor tentou, não como o Senhor Jesus fala sobre Jerusalém, quanto tempo eu quis ajuntar vocês, mas o Senhor aqui no Brasil, Ele derramou um avivamento desde o começo do ano 2000. Ele derramou um mover surpreendente, sobrenatural sobre o povo brasileiro. E houve um derramar, e houve curas, e houve milagres, e muitos ministérios surgiram, e muitas igrejas foram criadas, e muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Muitas pessoas começaram a buscar o Senhor. Muitas pessoas começaram a frequentar a igreja evangélica. Muitas pessoas começaram a buscar aquilo que é superior ao seu Criador. Só que não houve uma mudança interior por completo. Muitos daqueles que buscaram a presença do Senhor do começo do ano 2000 se lembrarem de como era os anos 80, os anos 90. Vão lembrar do preconceito que havia contra o povo evangélico nos anos 80, nos anos 70. Lá atrás, o preconceito que havia era muito grande. Muito grande. E de repente, de todo aquele preconceito que havia contra o povo evangélico, foi havendo uma transformação. O Senhor foi se revelando e se derramando de uma forma tão sobrenatural, tão surpreendente, que de repente se tornou status se dizer: eu sou evangélico. E tem muitas pessoas, por causa da liberdade que existe no Brasil, que estão se denominando evangélico, se dizendo evangélico, mas não tem guardado os princípios do evangelho. Eu ouvi testemunhos de pessoas que têm uma vida totalmente contrária aos princípios do Senhor e se diz: eu sigo ao Senhor, eu sou evangélico. Mas na procedência a gente vê, não tem algo que está errado aí. Aquilo que nem eu estava falando sobre o joio e o trigo, sobre os frutos da árvore, não está procedendo como está professando, né? Você está falando o que faz, que é, mas as suas atitudes não estão mostrando isso. E hoje, 2020, finalzinho de 2020, o Senhor ele tem olhado para o Brasil e falado: eu tentei brecar uma sentença ruim que viria sobre o povo brasileiro, mas por causa do coração do povo brasileiro, por causa do coração daqueles que poderiam fazer a diferença e não têm feito, haverá uma cobrança. E hoje eu falo para vocês no dia 13 de dezembro de 2020, você que é cristão, você que é evangélico, você que professa Jesus como seu Senhor, ouça isso. É hora de baixar a cabeça. É hora de se humilhar na presença do Senhor. Porque a gente vê na rede social assim: os humilhados serão exaltados. Não, tá errada essa pronúncia. Aquele que se humilha, o Senhor exalta. Mas aquele que se exalta será humilhado. Então é hora de colocar o joelho no chão. É hora de baixar a cabeça. É hora de reconhecer o senhorio de Cristo. E é hora de começar a buscar e mostrar: Senhor, nós pecamos. Senhor, os nossos ancestrais derramaram muito sangue inocente.
Os nossos ancestrais encobriram os crimes do passado. Antes do Brasil se tornar república, houve muita coisa ruim que aconteceu nessa terra, Senhor. E nós confessamos isso diante do Senhor e pedimos perdão. Todos os documentos e registros que foram destruídos, que provaram esses absurdos e atrocidades que aconteceram. Esses documentos nós não temos acesso, porém o Senhor conhece, o Senhor sabe todas as coisas que aconteceram. E sobre essas coisas que nós nem nos preocupamos, quem foi o nosso bisavô, quem foi o nosso ancestral. Sobre essas coisas, nós te pedimos perdão. Nós não temos tempo verdadeiro mesmo de estarmos, Senhor, pesquisando a história. Mas nós te pedimos perdão. E pedimos, Senhor, hoje, eu como crente, hoje eu peço que o Senhor traga sobre o teu povo, sobre a igreja evangélica, o peso dessa culpa, para que haja conversão, para que haja libertação, para que haja cura. E como o pessoal gosta de falar que como é que é? E o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, eu ouvirei dos altos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.